Hoje a gente vai falar de uma das maiores ameaças e talvez uma das mais silenciosas para a inteligência artificial, o envenenamento de dados. É basicamente um tipo de sabotagem que acontece bem debaixo do nosso nariz. Pensa só nessa situação. Aquela IA que a gente confia para conseguir informação, para ajudar a escrever um código ou até para interagir com clientes, e se por trás dos panos ela estivesse sendo ensinada a enganar? Pois é, essa é a ameaça que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao que interessa. Essa ameaça aqui não é um simples bug ou um errinho no código. Não, não. A gente está falando de uma sabotagem deliberada, sabe? Um ataque planejado para atingir o coração do aprendizado de máquina. E aqui está a definição do problema. É um ataque onde alguém, de propósito, vai lá e contamina a comida da IA, ou seja, os dados que ela usa para aprender. E o objetivo é fazer com que o modelo aprenda coisas erradas, perigosas ou simplesmente falsas. Tudo de caso pensado. E olha, o estrago disso aqui vai muito além de uma coisinha ou outra fora do lugar. Um ataque bem-sucedido pode criar umas portas dos fundos secretas, sabe? Pode vazar informações super confidenciais, destruir completamente a confiança no modelo e até forçar a IA a quebrar as próprias regras de segurança. É uma falha catastrófica, no nível fundamental mesmo. Certo. Então, como é que esse veneno entra no sistema? É aqui que a coisa fica mais interessante. Vamos dar uma olhada em quais são exatamente os pontos vulneráveis, seguindo o rastro que os dados deixam. Para entender melhor, pensa no processo de criar uma IA como esse pipeline aqui, com 4 etapas. Cada uma delas, acredite, é uma porta em potencial para um ataque. Desde a hora que os dados são coletados da internet até o momento final do treinamento, sempre existe uma brecha para que uma informação maliciosa se infiltre. E os métodos são bem específicos, viu? Os atacantes podem, por exemplo, adulterar páginas da web que vão ser coletadas, ou esconder instruções maliciosas dentro dos textos para enganar quem está classificando aquilo. Ou, numa tática mais direta, eles podem simplesmente bombardear o sistema de feedback com respostas erradas até a IA começar a acreditar naquilo. E aqui está o pulo do gato. Não precisa ser um ataque gigante, não. Um punhado de dados maliciosos já pode ser suficiente para desviar o comportamento de um modelo inteiro. E o pior, se o sistema, por engano, acaba duplicando esses exemplos, aí o peso deles aumenta e o estrago se multiplica. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte boa. A solução. Como é que a gente constrói as fortificações para proteger as nossas IAs? A boa notícia é que sim, dá para se defender e de forma bem sistemática. A primeira linha de defesa é, na verdade, uma mudança de mentalidade. A gente tem que tratar todo e qualquer dado que chega como se não fosse confiável, até que se prove o contrário. O ponto de partida é a desconfiança total. E essa frase ilustra perfeitamente a ideia de uma quarentena de dados. Se um dado parece meio esquisito, meio suspeito, ele não entra para o treinamento. Ponto. Ele é isolado e vai para uma análise humana. É uma regra bem simples, mas que, na prática, pode barrar a maioria dos ataques. Tá, e na prática, o que o nosso código de defesa faz? Bom, ele funciona quase como um sistema imunológico. A redação vai lá e remove informações sensíveis. A sinalização levanta uma bandeira vermelha para dados estranhos. E o fingerprinting garante que um único dado malicioso não possa ser amplificado 1000 vezes no sistema. Mas ter um código que filtra os dados ainda não é o suficiente. A defesa de verdade vem de um processo robusto em que cada etapa é controlada. É aqui que entra a governança de dados, que é a estratégia que garante a segurança em toda a jornada da informação. E essa é a grande verdade. A tecnologia sozinha não resolve tudo. Um ataque de envenenamento geralmente dá certo porque não existia um processo claro para rastrear, validar e gerenciar os dados. Saber a origem de cada informação é simplesmente fundamental. E aqui estão os pilares dessa governança. Proveniência é basicamente saber a história de cada dado. A desduplicação impede que um ataque seja amplificado. O Dataset Gating funciona como um portão de qualidade, sabe? Só deixa passar o que foi verificado. E o mais importante de tudo, o rollback é o seu botão de emergência para desfazer qualquer dano bem rápido. Então, o ponto crucial aqui é ser sistemático. Para fechar, vamos recapitular tudo isso com um checklist bem rápido e direto ao ponto, cobrindo tudo que a gente viu até agora. Anota essa lista aí. É importante controlar as versões dos dados, limpar informações sensíveis e usar fingerprinting para não ter duplicatas. Tudo que for suspeito vai para a quarentena. Tem que monitorar o sistema o tempo todo e, o mais importante,
Sempre tem um plano de rollback pronto para reverter qualquer problema. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A forma como a gente trata nossos dados vai definir se eles vão ser o nosso elo mais fraco na segurança ou se vão ser a base da nossa fortaleza digital. A escolha depende, e muito, dos processos que a gente decide implementar hoje,